Olá pessoal, tudo bom? Então, hoje eu vou gravar essa aula para vocês. É, é a última aula em que a gente vai ter atividade para fazer depois. E bom, já estou disponibilizando desde agora, mas essa aula é referente à semana do dia 4 de janeiro. Então, o prazo para entrega da atividade vai respeitar essa data, tá ok? Bom, e a aula de hoje é sobre polinômios irredutíveis. E o que seria isso? Bom, se vocês prestarem atenção, eu sempre que posso, eu tento fazer um paralelo com o conjunto dos polinômios com o conjunto dos números inteiros, né? Então foi assim na divisibilidade, é assim quando a gente fala de MDC, de MMC, e agora também nessa questão da irredutibilidade. E se a gente for tentar traçar esse paralelo, o que é irredutibilidade? O que é um polinômio irredutível? Seria o equivalente a um número primo, quando a gente pensa nos números inteiros. O que é um polinômio? O que é um número primo? É aquele que é divisível por ele mesmo e por um. E nesse caso, o que seria um polinômio irredutível? Seria algo equivalente a isso. A gente vai ver agora que eu vou compartilhar a tela. E o último resultado da aula é um resultado que equivale à fatoração dos números inteiros. Então, um resultado extremamente importante no conjunto dos inteiros é que você pode fatorar esse número inteiro como um produto de números primos, né? E de maneira única. E a ideia aqui é isso também, é você pegar um polinômio e fatorá-lo como um produto de polinômios irredutíveis. Então eu vou compartilhar a tela para poder exibir o material. Pronto. Então vamos lá. Então aqui está o título, né? Como sempre eu estou usando o material do CEDERJ, então não se liguem muito nessas referências que são feitas às aulas anteriores. Bom, e aí vamos lá então. Então, seja K um corpo e f de x um polinômio sobre esse corpo. A gente vai dizer que ele é irredutível sobre K, e é muito importante a gente definir sobre que corpo a gente está trabalhando essa irredutibilidade. Então, ou a gente fala que ele é irredutível sobre K, ou a gente diz que ele é irredutível em K de x, tá? Bom, se seus únicos divisores são os polinômios constantes, que seria equivalente ao número 1, e os múltiplos constantes dele mesmo. Ou seja, se você tem um polinômio x ao quadrado mais 1, pode ser divisível por 2x ao quadrado mais 2. Tá? Então, assim, isso é equivalente a dizer que um número é divisível por 1 ou por ele mesmo. Tá? Porque a gente já viu, no caso dos polinômios, que se o MDC entre dois polinômios é um determinado polinômio, qualquer múltiplo constante dele também vai ser um MDC. Então, esse múltiplo constante, ele não afeta a divisibilidade em caso algum. Então, nesse caso, a gente está meio que dizendo que o polinômio ele vai ser divisível pelo número 1, digamos assim, e por ele mesmo, tá? Bom, e aí tá aqui, né? Isso aqui não é o que está em matemática. Acho que tem matemática o que a gente falou em português. E aí a gente vai dizer que ele é redutível quando ele não for irredutível, ou seja, quando a gente conseguir achar um polinômio que não seja constante e nem um múltiplo constante dele mesmo, que seja divisor desse polinômio. Então, digamos que seja o g de x. Então, é quando a gente encontra um g de x que é divisor de f. Ou seja, para o g ser divisor de f, f tem que ser um múltiplo de g de x. Então, ele tem que ser g vezes h. Bom, lembrando que o g não pode ser constante e nem um múltiplo constante de f. Então, o g ele não pode ter grau zero e nem o grau igual a f. Então, o grau de g tem que ser menor que o grau de f. E para que esse grau de g não seja zero, o grau de h também tem que ser menor
do que o grau de F. Então, aqui está escrito errado, tá? Eu fiz uma observação aqui que diz que o certo aqui é grau de G e grau de H, ambos menores que o grau de F. Tá? Então, para que nenhum dos dois seja constante ou múltiplo constante de F, o grau de ambos tem que ser menor do que o grau de F. Então, dizer que é redutível é dizer, olha, a gente ainda consegue fatorar. Tá? A gente consegue... Isso aqui é uma fatoração. A gente escreve F como um produto de dois polinômios. Bom, aí vamos ver dois exemplos. Primeiro esse aqui. Vamos pegar o polinômio x² menos 2 e eu vou considerar como o corpo dos racionais. Tá? Então, ele é um polinômio de grau 2. Se ele fosse redutível, significaria que eu poderia escrevê-lo como um produto de dois polinômios, ambos de grau 1. Né? Porque se nenhum dos dois pode ser constante e nem o múltiplo constante de f, nenhum dos dois pode ter grau 0 ou grau 2. Então, é um produto de dois polinômios de grau 1. Bom, o polinômio de grau 1 ele é da forma ax mais b. Né? Então, eu diria, ó, o ax mais b é um divisor de f de x. E como a gente está no conjunto dos racionais, esse ax mais b sempre tem raiz, que é quem? Menos b sobre a. Né? Se iguala isso a zero, vai dar menos b sobre a. Esse sobre a aqui na verdade, você multiplicar pelo inverso de a. Né? E como você está no conjunto dos racionais, esse inverso de a existe. E aí a gente consegue achar essa raiz. Então, na verdade, esse polinômio tem raiz, e como ele é um divisor de f, f também tem raiz. Bom, então, o que acontece? A gente diz o seguinte, se ele for redutível, ele vai ter uma raiz racional. Aí a gente vai voltar na aula passada, na qual a gente tinha aqueles critérios, né? Então, lembra, ó, os coeficientes desse polinômio aqui são inteiros. Então, se ele tiver uma raiz racional, o numerador tem que dividir o termo constante e o denominador tem que dividir o coeficiente de maior grau, que é 1. Então, o denominador tem que ser 1. E aí, quando a gente pensa no numerador, quem são os divisores de 2? 1, menos 1, 2 e menos 2. Então, aqui os candidatos, e aqui ficou faltando, eu vou depois colocar a observação, os candidatos aqui a raízes seriam 1, menos 1, 2, menos 2. Bom, e se a gente jogar aqui 1, menos 1, 2, menos 2, nenhum deles vai ser raiz. Então, ele não tem raiz. Bom, então, se ele não tem raiz, ele é irredutível sobre o corpo dos racionais. Lembra que a gente supôs que ele fosse redutível e concluiu que ele então teria uma raiz racional. E logo em seguida, a gente descobre que ele não tem raiz racional. Ou seja, então ele não é redutível, porque se ele fosse, ele teria que ter essa raiz. Então ele é irredutível sobre o conjunto dos racionais. Só que repara, se a gente considera sobre o corpo dos reais, esse polinômio ele é redutível. A gente usa aquele acho que esse é produto notável, né? Que uma diferença de quadrados é a ao quadrado menos b ao quadrado é a mais b vezes a menos b. Então, esse polinômio aqui eu consigo escrever como um produto desses dois polinômios que não fariam sentido no corpo dos racionais, porque o raiz de 2 não é racional, mas quando a gente pensa no corpo dos reais, isso aqui faz todo sentido. Tá? Então, a gente consegue escrever f como um produto de dois polinômios de grau 1. E esses polinômios estão no corpo dos reais. Então, pode ser que um polinômio não seja redutível em relação a um corpo, mas quando a gente estende esse corpo para um corpo que contenha ele passe a ser redutível. E aí aqui tem a definição de extensão, que na verdade é uma extensão de um corpo,
é um outro corpo que contenha o corpo original. Então, se você tem os racionais, é um corpo. Os reais é uma extensão desse corpo, porque contém os racionais. Os complexos são uma extensão do corpo dos reais, porque eles contêm os reais. Então, essa é a noção de extensão. E aí, aqui está a observação do que eu falei. Pode ser que um polinômio não seja redutível num corpo, mas numa extensão desse corpo ele passe a ser redutível. Aí aqui tem esse exercíciozinho. Essas atividades eu não vou apresentar aqui, mas elas têm as resoluções delas estão todas no final do material. Quem quiser ver, fica à vontade, tá? Bom, um outro exemplo é o seguinte, olha esse polinômio aqui, x ao cubo mais 3 barra x mais 2 barra em z5 de x. E a gente quer ver se ele é irredutível. Aí vamos lá, se ele for redutível, então vai existir o quê? Se você está pegando um polinômio de grau 3, ele vai poder ser escrito como um produto de um polinômio de grau 1 vezes um polinômio de grau 2, na pior das hipóteses. Pode ser que esse de grau 2 ainda possa se decompor mais um pouco. Mas logo na pior das hipóteses, você já vê que ele teria um fator aí, que seria um polinômio de grau 1. E aí, bom, então ele já escreveu aqui bonitinho. Ele seria escrito como um produto de um polinômio de grau 2 vezes um polinômio de grau 1. E aí, repara o seguinte, de novo, se a gente prestar atenção nesse polinômio de grau 1, ele tem uma raiz. Por quê? Se a gente iguala isso a zero, é claro que agora, como eu não estou no conjunto dos racionais nem dos reais, eu não vou escrever menos b sobre a. Tá? Eu vou escrever menos b vezes o inverso de a, que é formalmente como a gente encontra a raiz desse polinômiozinho aqui num corpo qualquer. E aí, por que eu tenho a garantia de que esse inverso de a existe? Porque Z5 é um corpo. Tá? O Zn é um corpo sempre que o n for um número primo. Então, como a gente está trabalhando com Z5 e o 5 é um número primo, Z5 é um corpo. Então, esse A possui inverso. Então, esse cara aqui tem raiz. Tá claro? Lembra que tem que ser um corpo sempre, né? Desde a primeira definição a gente está trabalhando com corpo. Então não dá para eu usar aqui o Z3, o Z4, o Z6, Z8, porque esses N's não são primos. Então o Z8, por exemplo, não é um corpo. Bom, e aí então o que a gente observa então? Que se ele for redutível, então, com certeza, ele vai ter que ter uma raiz em Z5. E se ele não tiver raiz, ele não vai poder ser redutível. E aí eu vou procurar todas as raízes. Bom, o Z5 é um conjunto finito, então ele tem só 5 elementos. É o 0, 1, 2, 3 e 4 barra. Então eu vou calcular em cada um deles. Aqui é 1 barra, tá? Então, calculei 0 barra, 1 barra, 2 barra, 3 barra, 4 barra, e nenhum deles deu 0. Ou seja, ele não tem raiz. Se ele não tem raiz, esse polinômio ele é irredutível em Z5. Porque a gente viu que se ele fosse redutível, ele teria que ter uma raiz. Então, bom, esses dois exemplos trazem para a gente um critério muito importante. A gente vai ter basicamente dois critérios de irredutibilidade, que é critério para verificar se um polinômio é redutível ou irredutível. A gente vai ter basicamente dois critérios. E esse primeiro é baseado na ideia desses polinômios aqui. Então, olha só, a gente tem um corpo. Esse critério só vai valer para polinômios de grau 1, 2 e 3. E aí vamos lá. Então tem K um corpo, K de X o anel de polinômios. Então, todo polinômio de grau 1 é irredutível. Não tem jeito. Por que todo polinômio de grau 1 é irredutível? Eu já vou ver aqui. Bom, se ele fosse redutível, esse polinômio de grau 1, ele poderia ser escrito como um produto de dois polinômios,
onde o grau dos dois seria menor do que 1. Né? Porque o grau dos dois teria que ser menor do que o grau de f. Bom, se o grau dos dois tem que ser menor do que 1, o grau dos dois tem que ser 0. Ou seja, você teria, na verdade, um produto de dois polinômios constantes. Isso não poderia dar o f de x de jeito nenhum. Tá claro? Então é simples, é pelo fato de que para ele ser redutível, você tem que escrever esse polinômio como um produto de dois polinômios, onde o grau dos dois polinômios, o de g e o de h, tem que ser menor do que o grau de f. Aqui é f, tá? E o grau de f é 1. Então, se os dois têm grau menor que 1, os dois têm que ter grau igual a 0. E aí, claro, o produto de dois polinômios de grau 0 vai dar um produto de duas constantes. Então, isso não vai dar nunca um polinômio de grau 1. Então, ele não pode ser redutível. O outro é o seguinte. Agora tem que ser para polinômio de grau 2 ou 3. Tá? A primeira situação é de grau 1, é sempre irredutível. O de grau 2 e o de grau 3, ele vai ser irredutível se e somente se não possuir raízes em K. E isso só vale para grau 2 ou 3. Por que isso só vale para grau 2 ou 3? A gente já viu nos exemplos anteriores. Por quê? Na verdade, se você tem um polinômio de grau 2 ou 3 redutível, você consegue escrevê-los como um produto de dois polinômios, onde pelo menos um deles é um polinômio de grau 1. Então tá aqui, ó. Se ele tem grau 2 ou 3 e você supõe que ele seja redutível, com certeza um dos fatores vai ter que ter grau 1. Se o polinômio original tiver grau 2, o outro fator tem que ter grau 1 também. Se esse polinômio tiver grau 3, o outro fator tem que ter grau 2. Agora, você só pode afirmar que um dos fatores tem grau 1 se o original tem grau 2 ou 3. Se ele tiver grau 4, por exemplo, e você supor que ele é redutível, ele pode ser um produto de dois polinômios de grau 2. E aí a gente não pode usar o que a gente vai usar aqui. E o que a gente vai usar aqui? Então, estou supondo que ele seja redutível. E aí, se ele é redutível, existe isso aqui. E olha que isso é se só se, né? Porque se vale isso, ele é redutível. Se ele é redutível, vale isso. Mas tudo bem. Bom, e aí eu olho para esse polinômio de grau 1, como K é um corpo, esse polinômio sempre tem raiz, né? Que é menos B vezes o inverso de A, que foi o que a gente já viu nos exemplos anteriores, né? Então, se ele é raiz desse cara, ele com certeza é raiz de F também. Então, eu já vi que se ele é redutível, então ele tem raiz. Agora, a gente vai supor o contrário, que se ele for redutível, se ele tiver raiz, ele é redutível. Bom, se ele tiver raiz, se eu provo que se ele tem raiz, ele é redutível, eu provo que ele é redutível se somente ele tem raiz. Ou seja, ele é irredutível se só se ele não tem raiz. Então vamos supor que ele possua uma raiz. Bom, então, pela propriedade do fator linear, se ele possui uma raiz, x menos alfa, onde alfa é a raiz, é um divisor de f de x. Logo, pela definição de divisibilidade, existe g, tal que isso aqui vale. Repara, o grau desse cara aqui é 1, que é menor do que o grau de f, e o grau de g vai ser 1 ou 2, dependendo do grau de f. Em ambos os casos, ele vai ter que ter o grau menor do que o do f, pela própria natureza desse produto aqui. Portanto, ele é redutível. Eu escrevi como um produto de dois fatores, onde cada um dos fatores tem grau menor do que o grau de f. Tá? Lembra que eu já tinha falado que isso aqui era se só se, mas aqui fica mais bem explicadinho. Tá? Se tem a raiz, então, pela aquela propriedade do fator linear, x menos alfa divide f,
E aí, como ele é igual a esse produto, o grau de ambos tem que ser menor do que o grau de F. Aí aqui tem uma atividade, não precisa se preocupar. E aí lembra que eu falei, ó, meu Deus, vamos lá. O que, que é? Ah, tá. Quando a gente pensa. Bom, a gente já. Essa observação nem faz muito sentido, né? Ele é. Se ele tem uma raiz, ele é redutível. Se ele é redutível, ele tem uma raiz. Só que isso aqui não é bem a recíproca do resultado. Aqui ele está dando um contra-exemplo considerando o x à quarta. Ele está considerando um polinômio de grau 4. Então, essa observação aqui não é a recíproca que é falsa, até porque não tem recíproca, né? O polinômio ele é si só si. Então, o que tem essa observação aqui é mostrar que o grau não pode ser maior do que 3. Porque ó, se o grau for 4, eu estou te dando um exemplo de um polinômio que é redutível. Eu escrevi como um produto de dois polinômios de grau 2 e ele tem raiz. Não, na verdade ele não tem raiz, desculpa, ele não tem raiz. Quando a gente olha aqui, esse fator não tem raiz. As raízes desse aqui seriam mais ou menos raiz de 2. Também não tem raiz nos racionais. Mas, olha, ele é redutível. Eu escrevi como um produto de dois polinômios de grau 2. Então, ó, quando o grau é maior do que 3, você não pode fazer essa relação entre raiz e redutibilidade. A gente viu aqui um caso de um polinômio que não tem raiz e ele é redutível. Quando ele fala da recíproca, é a recíproca do resultado da atividade. E agora tá, para mim ficou claro, que é o seguinte, olha só. Aqui, para que a gente tenha o si e só si, a gente precisa que o grau seja 2 ou 3. Agora, a volta, quer dizer que um polinômio tem raiz, ele é redutível, isso vale para qualquer grau. Então, assim, se ele tem uma raiz, ele é redutível. Basta a gente ver que aqui a gente não usou o fato de que o grau de G, o grau de F é 2 ou 3. A gente usou o fato de que F de X tinha raiz. Essa conclusão de que o grau de G é 1 ou 2 é só uma conclusão de que o grau de G é menor do que o grau de F, por causa desse produto aqui. Então, essa recíproca aqui, que está na atividade, ela vale qualquer que seja o grau do polinômio. O que a gente não pode afirmar é o si só si que o critério garante. O critério garante o seguinte: ele tem raiz, se somente se ele é redutível. Isso é para graus 2 e 3. Agora, se ele tem raiz, ele é redutível, isso vale para qualquer grau. E se ele é redutível, ele tem raiz, isso aqui só vale para grau 2 e 3. Tá legal? Agora sim ficou mais clara essa observação. Bom, aí essa aqui é simples. Verificar se esse polinômio é irredutível em Q é verificar o quê? Como ele tem grau 3, é verificar se ele tem raiz em Q. Tá? E ele fala que aqui é R. Q, R e C. Ele quer nos três. Bom, como ele tem grau 3, na verdade é verificar se ele tem raiz nesses três corpos. Bom, quais são as raízes desse polinômio aqui? Vamos lá, ele fez a raiz. A raiz real dele é a raiz cúbica de 2. Então a gente já vê logo de cara que ele não tem raiz nos racionais. Então ele é irredutível nos racionais. Bom, ele tem raiz nos reais. Então ele é redutível nos reais. Bom, como o conjunto dos complexos contém os reais, se ele é redutível nos reais, ele é redutível nos complexos também.
Então, esse polinômio, por ter grau 3, eu só precisava verificar se ele tinha raiz. Como eu vi que ele tem uma raiz real, as outras duas raízes são complexas, tá? Então, ele tem uma raiz real, que não é racional, então ele é irredutível nos racionais, redutível nos reais, e claro, nos complexos ele sempre vai ser redutível. Esse outro exemplo aqui. Vamos determinar todos os polinômios irredutíveis de grau 2 em Z2. Bom, se o polinômio tem grau... Qual é a forma geral de um polinômio de grau 2? Ax ao quadrado mais bx mais c. Só que não é bem... só que esse a, ele não pode ser zero, né? Porque se ele for zero, você zera o termo de grau 2, ele deixa de ser de grau 2. E como as constantes, quando a gente está em Z2, as constantes só podem ser 0 e 1, se o coeficiente do x ao quadrado não pode ser 0, ele só pode ser 1. Então não precisa colocar. Se eu tivesse em Z3 aqui, eu teria que colocar, porque eu teria aqui o 0, o 1 e o 2. E aí o coeficiente do x ao quadrado poderia ser 1 ou 2. Mas aqui não tem jeito. Se ele não é 0, ele só pode ser 1. Então tá aqui. O A e o B é que podem variar nesse conjunto aqui. E considerando todas as possibilidades, a gente tem só 4 polinômios possíveis. Que é fazendo os dois igual a 0, que é o x ao quadrado. Fazendo o A igual a 1 e o B igual a 0, é esse aqui. Fazendo o A igual a 0 e o B igual a 1, é esse aqui. E fazendo ambos igual a 1, é esse aqui. Então a gente só tem 4 polinômios de grau 2 em Z2. E aí é só testar, né? Pelo critério, ele é irredutível só se ele não tem raiz. E aí, quando a gente testa, o único que não tem raiz é esse aqui. Esse aqui, o 0 é raiz. Esse aqui, o 0 é raiz. E nesse aqui, o 1 é raiz. Que vai ficar 1 ao quadrado é 1, mais 1 é 2. Só que o 2 barra no Z2 é o 0. Então, o único que não tem raiz é esse aqui. Porque se você substituir por 0 vai dar 1. Se substituir por 1 vai dar 3. O 3 no Z2 é o próprio 1. Então, não dá 0 nunca. Tá claro? Então, o único polinômio irredutível é esse aqui. Então, é muito mais fácil a gente verificar se um polinômio é irredutível quando você tem o grau 2 ou 3. Porque isso equivale a verificar se ele tem raiz naquele corpo. Então, é isso. Então, lembra que eu falei que o resultado de achar as raízes racionais num polinômio de coeficientes inteiros, que a gente viu na aula passada, seria muito importante aqui. Então, é porque tem exemplos em que a gente quer verificar se um polinômio de grau 3 ele é redutível ou irredutível nos racionais. E aí é só verificar se ele tem raiz. Então, bom, essa atividade não tem problema. E, ó, aqui, vamos verificar se esse polinômio é irredutível ou não. Repara que ele tem grau 4, então não é muito fácil da gente sair afirmando isso. A gente só vai conseguir afirmar que ele é redutível se a gente achar raiz. Se a gente não achar raiz, a gente não pode afirmar, porque ele tem grau 4, ele não tem grau 2 ou 3. Mas lembra que se ele tiver raiz, ele sempre vai ser redutível. Então, isso a gente consegue afirmar para qualquer grau. Então, vamos ver se ele tem raízes racionais. E aí a gente vai usar o critério da aula passada. Ó, se tiver uma raiz racional, o numerador tem que dividir o termo constante, ou seja, e o denominador tem que dividir o coeficiente de maior grau, que é 1. Então, o denominador só pode ser 1. Então, aqui as raízes têm que ser inteiras. Quem são os divisores de 8? 1, 2, 4, 8 e os simétricos. Então, é mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos 4, mais ou menos 8. Então, a gente tem, na verdade, 8 candidatos a raízes. E aí ele verifica e observa que
o 2 e o menos 2 são raízes, tá? E aí ele usa Briot-Ruffini, ele primeiro divide por x menos 2 e depois divide por x mais 2 e encontra isso aqui. Isso me diz que esse polinômio aqui ele é x menos 2 vezes x mais 2 vezes x ao quadrado menos 2. Tá? Aqui, ó, x ao quadrado menos 2. Então, esse polinômio de grau 4 ele é um produto desses três polinômios. Ou seja, esse polinômio G ele é redutível em quê? Olha, eu escrevi como produto de três polinômios, onde esse x ao quadrado menos 2, a gente já viu que ele não é redutível em quê? Que as raízes dele são mais ou menos raiz de 2, que não está em quê? Então, aqui eu não tenho como fatorar mais quando eu estiver no conjunto Q. Claro que se eu estiver no conjunto R, eu consigo fatorar mais. Eu escrevo isso aqui como x menos raiz de 2, x mais raiz de 2. Bom, só que repara, esse exemplo foi tranquilo porque eu achei raízes. Se eu achei raízes, eu posso afirmar que ele é redutível. Agora, e se eu não achasse as raízes, eu poderia dizer que ele é irredutível? Não, porque ele não tem grau 2 ou 3, ele tem grau 4, então aquele critério não se aplica. Então a gente tem que pensar num outro critério para essas situações. E existe um outro critério, que é o critério de Eisenstein. Tá? Então, o critério de Eisenstein é para a gente garantir que um polinômio de grau qualquer seja irredutível. Bom, como é irredutível sobre quê? Tá? Bom, como esse critério é um teorema, assim como todo teorema, ele só vai poder ser aplicado quando a gente conseguir garantir as condições desse teorema. Então vamos lá. Já adianto que não tem a demonstração foge aqui o objetivo do curso. Então vamos considerar um polinômio de coeficientes inteiros de grau n, e vamos supor que a gente encontre um número primo, que esse primo divida todos os coeficientes, exceto o de maior grau. E deixa eu ver aqui. Exceto de maior grau e exceto constante. Então, vamos lá de novo. Vamos supor que a gente tem um número primo, tal que ele divide cada coeficiente aí com i entre 1 e n menos 1, só que ele não divide o AN e que ele ao quadrado não divide o A0. Ele ao quadrado não divide o A0. Então, ele é irredutível em Q de x. Tá? Então, de novo, ele não, o número primo ele tem que dividir todos os coeficientes, exceto o de maior grau. Ele não pode dividir o de maior grau. Além disso, ele ao quadrado não divide o termo constante. Se isso acontece, então a gente garante que F é irredutível sobre Q. E aí tem uma observação aqui que é o seguinte: a gente pode usar isso também quando a gente tiver um polinômio com coeficientes racionais. Para isso, basta a gente eliminar o denominador. Como é que a gente elimina o denominador? Multiplicando o polinômio inteiro pelo MMC dos denominadores. É assim que a gente some com os denominadores de um polinômio. É claro que a gente não vai ter o polinômio original, a gente vai ter o quê? Esse polinômio multiplicado por um inteiro d, mas lembra que o inteiro d não afeta a redutibilidade? Se a gente multiplica por uma constante qualquer, isso não afeta a redutibilidade.
Então, se a gente multiplica esse polinômio pelo MMC dos denominadores, a gente altera o polinômio, mas a gente altera a menos de uma constante sendo multiplicada, e isso não afeta a redutibilidade. E quando a gente faz isso, a gente passa a ter um polinômio com os coeficientes todos inteiros. E aí a gente pode aplicar o critério de Eisenstein. E aí, vamos lá. Vamos ver aqui. Se a gente for aplicar aqui o critério de Eisenstein nesse exemplo aqui, bom, vamos pegar o primo 2, né? O primo 2, ele não divide o polinômio de grau 4, ele divide os coeficientes zero, né? Zero, sempre que for zero, sempre que não tiver uma parcela, não tem problema, porque o zero é divisível por todo mundo. Então, ele divide os coeficientes todos, mas não ele ao quadrado não divide esse polinômio aqui, esse coeficiente aqui. Então, eu garanto que ele é irredutível. E aqui já está uma coisa que eu tinha desconfiado, porque eu não quis afirmar antes, estava esperando o exemplo, por isso que eu estava um pouco enrolado. Aqui está faltando uma coisa, olha. Quando ele diz no critério que ele divide, o P tem que dividir todos os coeficientes, inclusive o A0, tá? O zero também, ele tem que ser testado. Então, ele tem que dividir o A0 também. Ele ao quadrado é que não pode dividir o A0. Então, assim, tem que achar um primo que divide todos os coeficientes, exceto esse aqui, que ele não pode dividir, e ainda ele ao quadrado não pode dividir o A0. Com isso, a gente garante que ele é irredutível. Tá ok? Então, ó, o primo 2 aqui, ele não divide o coeficiente de maior grau, divide todos os outros. Divide o 0, divide o 4, divide o menos 2. E ele ao quadrado vai dar 4. 4 não divide menos 2. Então, está nas condições do critério de Eisenstein e, portanto, ele é irredutível. Tá legal? Agora, o que acontece? Como todo teorema, ele garante a ida, né? Ele fala o seguinte, ó, se você encontra um primo que satisfaz isso, então ele é irredutível. Tá? Agora, se você não encontra um primo que satisfaça isso, você simplesmente não pode afirmar nada, você ignora o teorema, você não pode dizer que ele é redutível. Lembra, isso é muito importante, tá, gente? Lembra, o teorema é o seguinte, se eu satisfaço as condições do teorema, as hipóteses, a tese é válida. Se eu não satisfaço as hipóteses, eu não tenho a menor ideia do que acontece com a tese. Tá? Então, é assim, se eu não encontro o primo que satisfaça, eu não posso concluir que ele é redutível de forma alguma. Então, por exemplo, x ao quadrado mais 1 é irredutível nos racionais e eu não consigo encontrar primo nenhum que satisfaça isso. Tá? E o x ao quadrado menos 1 é redutível, porque ele tem raiz, e eu também não encontro primo nenhum que satisfaça isso. Então, repara, se eu não encontro primo nenhum, as duas coisas podem acontecer. Ele pode ser irredutível, como esse aqui, e ele pode ser redutível, como esse aqui. Lembrando que eu falei que era importante ter um critério que garantisse a irredutibilidade para polinômios de grau maior do que 4, mas o critério de Eisenstein não se restringe aos polinômios de grau maior do que 4, ele vale para qualquer polinômio, tá? Inclusive aqueles com grau maior do que 4. Então, assim, eu não consigo aplicar o critério de Eisenstein em nenhum desses dois polinômios aqui. Por quê? Porque eu não encontro um número primo que satisfaça as condições. E olha, um deles é irredutível e o outro é redutível. Tá? Lembrando, mais uma vez, o critério de Eisenstein é para irredutibilidade nos racionais. Tá? Bom, e aí o que eu já falei da decomposição é o seguinte, que é
ainda fazendo um paralelo com os números inteiros, se você tem um corpo K de x e f, um polinômio não constante, então existem polinômios irredutíveis, tal que o polinômio, em geral, ele é escrito como um produto de polinômios irredutíveis. Tá? É claro que se f de x já for irredutível, essa decomposição é ele própria, que nem o número primo. Agora, se ele não for irredutível, você consegue decompor como um produto de polinômios irredutíveis. Tá? Então, isso é a decomposição de f em polinômios irredutíveis, que é o análogo à decomposição de um número inteiro em fatores primos. É exatamente isso. Então, ó, quando a gente pensa no x à quarta menos 4, nos racionais eu escrevo com isso aqui. Então, eu decompus como um produto de 2 polinômios irredutíveis. Quando eu penso nos reais, eu consigo fatorar esse aqui um pouco mais. Então, aqui faltou um termo que é o x mais raiz de 2. E esse aqui não dá para fatorar. Agora, quando eu penso nos complexos, eu consigo fatorar ainda mais, porque esse termo aqui eu consigo fatorar como sendo mais ou menos raiz de 2i. Tá legal? Então, aqui tem um monte de erro de digitação, eu vou corrigir tudinho. Tá bom? Bom, e aí tem as atividades finais, que tem as resoluções. Então, é isso aqui. Então, gente, no início, quando eu cheguei ali na parte do critério de Eisenstein, ficou um pouco confuso, porque quando eu vi o enunciado, eu não tinha percebido antes, ele tinha um erro, que eu já corrigi lá. Mas eu fiquei inseguro de falar do erro, porque às vezes a gente mesmo pode esquecer. E não, depois eu confirmei. Então, na verdade, o critério de Eisenstein você tem que achar um número primo que divida todos os coeficientes, todos, exceto o do termo de maior grau. Ele não pode dividir aquele termo de maior grau, o coeficiente. Além disso, ele ao quadrado não pode dividir o termo constante. Se a gente encontra isso, a gente garante que o polinômio é irredutível sobre o conjunto dos racionais. Tá? Então, assim, a aula de hoje era sobre a extensão da ideia dos números primos. E assim como tudo, quando a gente pensa em polinômio, é muito mais complexo do que trabalhar com o número inteiro, né? Se envolve muito mais propriedades, muito mais possibilidades. Então, por isso que a gente precisou de alguns resultados para verificar se um polinômio é redutível ou não, e depende do corpo. Então, quer dizer, quando a gente fala de número primo é primo e não tem muita discussão. Quando a gente pensa em polinômios, ele pode ser redutível ou pode não ser, dependendo do corpo em que se está trabalhando esse polinômio. Tá legal? Então é isso. Repito que essa aula equivale à aula do dia 4 de janeiro. Eu já estou postando para quem quiser, não é obrigatório. Quem quiser aproveitar o recesso para se adiantar, é uma boa. Quem quiser e quem puder, né? Quem não quiser, sem problemas, dia 4 começa a contar o prazo de 2 semanas para a entrega da atividade que eu vou postar também. Tá bom? Então é isso, gente. Bom estudo para vocês e até a próxima aula.